Pois é, meus amigos, eu acho que após esse episódio, o Capitão Pátria tá a um passo de ter um colapso. Fala pessoal, eu sou o Pedro, e assim, esse episódio de The Boys foi legal de ver, legal de assistir, teve ali a porradaria que foi da hora, foi legal, só que a sensação que eu tive é que eles deixaram muita coisa pra resolver no próximo episódio, que é o grande final da temporada. E no meio disso, ainda terão que desenvolver o arco da Luz Estrela e está sequestrada. Mas vamos com calma, porque até lá temos muita coisa para conversar. Como esse episódio trabalhou vários núcleos diferentes, eu vou começar falando sobre o arco dos The Boys. O líder dos The Boys nessa temporada foi o Leitinho. Era ele que estava tentando liderar a equipe, mas após várias crises de ansiedade e uma crise de pânico, ele estava relutando em ir embora com sua família ou ficar para derrotar a VOD. Achei legal eles colocarem o Trembala para falar com o Leitinho nessa cena. O Trembala que anteriormente, quando salvou o Leitinho, teve aquela cena do garotinho sorrindo para ele e vimos que de fato bateu forte. O deixou ainda mais motivado em querer ser um herói, em fazer a diferença. E ele está certo. O plano do Capitão Pátria de criar os campos de concentração para quem não apoia os Supers não é apenas nos Estados Unidos. Vai começar lá, mas vai se expandir ao redor do mundo. Ou seja, o Leitinho fugir não vai adiantar nada. Na verdade, só vai adiantar o inevitável. E acabou que os dois estão em situações iguais. O Trembala fugiu com a sua família, ele com certeza vai voltar no final do episódio, ele fugiu com a sua família, vai deixar a galera segura e vai voltar pra lutar no final do episódio, mas também o Leitinho. O Leitinho não fugiu, mas mandou a sua família fugir. Mas os dois aparecendo e voltando pra ajudar o Bruto e a Luz Estrela, convenhamos, foi maneiro. Não estavam na luta Francês e Kimiko. O Francês ficou fazendo drama pra caramba no episódio 5 e 6, aí o Bruto chamou e ele, bum, voltou pros The Boys como se nada tivesse acontecido. Essa parte dele com a Kimiko foi interessante por dois pontos. Primeiro, a gente conheceu mais sobre a Kimiko, mais sobre o seu passado. A Kimiko não nasceu muda, ela matou uma pessoa em silêncio e desde então não conseguiu falar novamente. Eu acho que não, mas teorizando aqui, eles trabalharam aqui nesse episódio porque a Kimiko não consegue falar. A Kimiko não é muda, ela ainda pode falar normalmente. Só que, devido ao trauma que ela teve por conta do seu passado, ela não conseguiu falar mais novamente. Então será que eles podem desenvolver na próxima temporada um arco de talvez ela tentando voltar a falar? E dois, além da gente conhecer um pouco mais sobre o passado da Kimiko, esse arco dos dois foi importante por conta do vírus, o vírus matador de Supers. Vimos que o Samir conseguiu recriar o vírus, que de fato funcionou como vimos na Kimiko. E a série estabeleceu no primeiro episódio que o braço dela cresce quase que instantaneamente. Então a perna dela também vai crescer. Na real, já tá crescendo. Olha essa foto e, cara, olha que fofo. Agora, essa versão que o Samir criou e agora o Francês está recriando não é a versão mega potente capaz de matar o Capitão Pátria. Essa é a versão gasosa que vai criar uma pandemia. Porém, vimos que o vírus é forte o suficiente ao ponto de infectar a Kimiko em questão de segundos. E a Kimiko é uma super bem poderosa com poderes regenerativos. E ok, o vírus ainda não pode matar o Capitão Pátria, mas como o Francês fala, matar a Newman é possível. É possível matar a Newman. Então, se o Samir conseguiu criar em um episódio o vírus matador de Supers extraindo o vírus de uma ovelha, o Francês pode fazer o mesmo extraindo da perna da Kimiko e fazer isso até mais rápido. Agora o problema é como eles vão chegar na Newman ao ponto de conseguir chegar perto dela pra conseguir usar o vírus. Porque o Samir fugiu, ele com certeza vai pra casa e vai contar tudo pra Newman. Tudo o que aconteceu, que o Bruto sequestrou, a Newman vai ficar pé da vida com isso, inclusive, e que os The Boys estão recriando o vírus matador de Supers para matá-la. Ou seja, quando veremos o atentado ao Sing no próximo episódio, provavelmente a Newman estará ligada e ciente de que pode ser atacada. E assim, como o Capitão Pátria precisa da Newman para botar o seu plano em prática, a Newman provavelmente vai contar para ele sobre o vírus. E ainda que o vírus ainda não é suficiente para matá-lo. Ou seja, se o Capitão Pátria ficar ali perto da Newman no comício, como guarda-costa mesmo, vai ser impossível chegarem nela. Mas aqui, viajando, beleza, o vírus ainda não é capaz de matar o Capitão Pátria. Mas será que essa versão do vírus que o Francês vai recriar não vai ser suficiente para, pelo menos, deixar o Capitão Pátria meio grog, mas pra lá do que pra cá, ele meio fragilizado, ao ponto dos The Boys fazerem alguma coisa pra enfraquecê-lo ainda mais? Vamos ver, mas aqui, sinceramente, eu tenho dúvidas sobre as intenções da Victoria Newman nesse momento. Naquela conversa com o Hughie, onde ele fala sobre os campos de concentração e que ele sabe que, no fundo, a Newman não é uma pessoa ruim, pela reação dela, eu acho que realmente tem uma possibilidade, nem que seja baixa, dela se virar contra o Capitão Pátria aqui nesse final. Tipo, é claro que ela concorda com o plano de matar o Singer, afinal, ela quer virar presidente, mas os campos de concentração e a ditadura super
aí é um pouco demais, né? Então eu chutaria que ela vai esperar o Singer morrer e logo, né, pra ela virar presidente, que é o que ela tanto quer, para aí sim ela se virar contra o Capitão Pátria. Agora, resta saber se para isso ela vai ou não se revelar como Super. E embora ela tenha sido beneficiada com o roubo no final do episódio, afinal o Hughie tinha informações sobre ela, de quem ela matou e também de que ela é uma Super, eu não acho que a Victoria Newman tenha algum envolvimento com aquela cena. Porque o Super que se transforma, eu vou chamá-lo de Transformers nesse vídeo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E também para homenagear a melhor saga da história do cinema. Porque, enfim, o Transformers, ele se fingiu de Luz Estrela, deu pro Hughie, mas o mais importante, ele pegou as provas que os The Boys tinham contra a Newman, aquelas provas que vimos no começo do episódio da Victoria Newman matando muita gente. E também, no meio disso, ele pegou as provas que os The Boys tinham contra a Newman e contra o Pátria, aquela conversa, né, que vimos no 6º episódio. Vamos lá, eu tenho certeza que o Samir vai contar tudo que ele sabe lá pra Victoria Newman e ela com certeza vai fazer alguma coisa com isso. Só que eu não acho realmente que ela tenha algum envolvimento com Transformers. Essa ordem de se fingir de Luz Estrela, dar pro Hughie e depois pegar as informações não veio da Newman, não veio do Pátria. E sim veio da Sister Sage. Como a gente viu no começo do episódio, não era a Newman, não era o Pátria, não era a Firecracker, e sim a Sister Sage. Era a Sister Sage que estava ali planejando tudo lá com o Transformers. A gente não sabe se o Capitão Pátria sabe sobre o Transformers, e como ela não contou sobre o Trem-Bala, né, por ser parte do seu plano, pode-se entender que ela também não contou essa parte dela estar trabalhando com Transformers. E como essa cena aconteceu após a demissão da Sister Sage, pode-se entender que mesmo após demitida, a Sister Sage continuou com o plano e manteve a sua ordem. Talvez ela nem sabia que o Hughie tinha provas contra Newman. Talvez ela mandou o cara ir lá apenas para pegar as provas contra o Capitão Pátria e contra Newman por conta daquela reunião, mantendo o plano como uma forma de tentar se desculpar com o Capitão Pátria. Mas é a situação um pouco curiosa. Pode ser isso, tipo, a Sister Sage manteve o seu plano para tentar se desculpar com o Capitão Pátria, ou agora que ela foi demitida, ela chutou o balde. Agora ela, a Sister Sage, tem provas contra a Newman de que a Newman é uma Super e que também matou muita gente, e também tem provas, literalmente provas, da Newman e do Pátria armando um golpe de Estado. Mas supondo que a Sister Sage fez isso para se desculpar com o Capitão Pátria, afinal ela vacilou. Agora o Capitão Pátria não tem apenas a gravação dela com a Newman, deles planejando o golpe, mas também, como eu disse, tem provas da Newman sendo uma Super e matando gente. Então caso a Newman se vire contra eles no final do episódio, após ela virar presidente, o Capitão Pátria pode ferrar com ela em questão de segundos. E ferrar com ela em segundos não quer dizer apenas matá-la. E só um PS aqui, cara, aquela cena do Profundo, entendendo que a Sister Sage precisava ficar burra pra ficar transando com ele e não fazer o mesmo com o Black Noir, nossa, eu dei risada. Como assim se lobotomizando? Bro. Mas repare que na cena da demissão da Sister Sage, ela joga ali um caderninho da Queen Maeve. Vamos supor que esse é o caderninho das ideias. Será que nesse caderno tinha todo o plano dela pra acabar com Cinder lá no comício? Acredito que esse foco do caderno não foi por acaso e tem alguma coisa importante nele. E eu não acho que o Capitão Pátria tá envolvido com esse plano do Transformers, porque ele deve ter surtado após ver a traição do Ryan ao vivo. Então naquele momento, ele nem tinha cabeça pra pensar em mandar executar o plano. Só que o que me deixou mais intrigado foi como que o Transformers sabia do lance da roupa da Luz Estrela. Ok, que a Luz Estrela não queria mais usar roupa, é a público e tal, mas como que ele sabia que o Hughie estava tentando convencê-la a voltar a usar a roupa? E principalmente, como que o Transformers sabia a senha do cofre. Essa parte do Transformers se transformando e tal me lembrou muito a Mística lá dos X-Men. Só que a Mística, por exemplo, ela só assume o corpo da pessoa, ela não assume as memórias dela. Mas para que essa cena do Transformers não seja um furo de roteiro, eu acho que o Transformers é um pouco diferente. Toda vez que ele assume o corpo da pessoa, ele também pode assumir algumas memórias dela, pelo menos as mais recentes, para, né, poder fingir ser a pessoa de maneira mais convincente. E por isso, nessa cena, ele sabia sobre o traje e principalmente sabia a senha do cofre, porque esses dois pontos foram trabalhados antes no começo do episódio, e esse episódio se passa basicamente no mesmo dia. E vimos que o Transformers não apenas assumiu o corpo da Luz Estrela, não roubou ela, não deu pro Hughie, como também sequestrou ela. Eu acho que ele mesmo ali chegando na sala, né? Quando ouvimos o barulho da porta abrindo, com ele aparecendo e provavelmente revelando tudo que ele fez daquele jeito bem clichê.
E talvez até rendendo uma cena como essa. E assim, sabendo do padrão dessa temporada, eu tenho certeza que a Luz Estrela vai sair dali e matar o Transformers logo na primeira cena do próximo episódio, sabe? Porque assim como eles não perderam tempo reintegrando o Bruto e o francês no The Boys, não devem fazer a mesma coisa com a Luz Estrela. O fato da Luz Estrela estar sequestrada, pensando aqui, é mais irrelevante. A cena foi importante para que os The Boys perdessem todas as provas contra o Pátria e contra Newman. Fora que, lembrando, por algum motivo, a Luz Estrela está sem os seus poderes. Isso vem sendo trabalhado ao longo dos últimos episódios. Então, cara, sendo bem sincero, eu acho que vai ser logo no próximo episódio da forma mais clichê e previsível possível. A Starlight vai começar a brilhar os olhos, vai usar os seus poderes, vai soltar das correntes, vai matar o Transformers, vai sair dali, vai pros The Boys e vai contar tudo. E aí sim, eles vão começar, né, a tentar impedir a morte do Singer. Tem muita coisa pra eles resolverem no próximo episódio. Eu, inclusive, achei isso um erro, porque esse sétimo episódio deveria apenas preparar o terreno pro final da temporada, mas, na verdade, criou muito mais subtramas. E assim, tem muita coisa mais importante pra resolver do que eles perderem tempo ali com a Luz Estrela estando presa. Só que aqui, por que vocês acham que a Luz Estrela está sem os seus poderes? Eu inicialmente pensava que é por conta do estresse. Por conta do alto estresse e pressão que ela está sentindo, ela ali não está conseguindo usar os seus poderes. Mas, como muitos de vocês comentaram nos outros vídeos, será que ela ficou grávida novamente? A gravidez e o aborto dela foram muito trabalhados no começo aqui desse episódio. Então, eu não duvidaria. Como eu também não estava duvidando que eles não iriam matar o Profundo. Tipo, eu sabia que ia rolar cena de pancadaria, afinal tá no trailer que eu fiz análise aqui no canal, e eu sabia que Profundo, Black Noir e Trembala não iam morrer. Eles não iam matar ninguém muito importante agora. Mas o próximo episódio, eu não sei spoiler, deixando bem claro, eu não vi, nem sei spoiler, nem quero saber. Mas o próximo episódio vai se chamar Assassination Run. Aí sim, no próximo episódio, aí eu acho que pelo menos alguém importante vai rodar. E esse pra mim foi um defeito aqui desse episódio. Não o fato deles não terem matado ninguém em si, eu sabia que isso não iria acontecer, mas o fato de como foi a luta. Foi legal ver a porradaria, a Luz Estrela espancando o Profundo. Pô, o Black Noir apagar na hora que ele ia acabar com o Bruto, eu achei meio paia, sejamos sinceros. Eles fizeram isso mais como uma desculpa esfarrapada pra dar tempo do Trembala e do Leitinho chegarem na cena. Eu achei meio paia, mas pelo menos foi legal a gente ver que o Black Noir pode voar. O Leitinho fuzilou tanto ele que ele voou pra fora do prédio. Mas ele poder voar, talvez, possa ser importante, quem sabe, no próximo episódio. Já que, né, ele voar é algo novo que, né, pode ter uma cena interessante. Só que a Luz Estrela ter espancado o Profundo, que, mais uma vez, foi bem satisfatório, mas eles terem deixado o Profundo ali e ir embora, aí eu não gostei. Como eu disse, eu sabia que o Profundo não ia morrer, por exemplo, mas se a grande jogada dos The Boys é acabar com Supers, com Seth, e pode matar um deles ali, por que eles não fizeram isso logo de uma vez? E tipo, nem precisava matar ele, sabe? Eles podiam fazer a mesma coisa que o Bruto fez com Sarmir, sequestrar o Profundo, usar o Profundo como cobaia pra testar a nova versão do vírus, matar ele logo, ou pelo menos testar ali o vírus na perna dele e cortar a perna dele, como fizeram com a Kimiko, sabe? Mas não, deixaram ele lá e isso foi um vacilo. Vai ser ainda mais vacilo se o Leitinho morrer. Porque, tipo assim, foi o Leitinho que não deixou os The Boys matarem o Profundo. E imagina só se no próximo episódio o Profundo mata o Leitinho. Espero que não, porque senão eu vou ficar revoltado. Mas antes da surra, vimos que o Profundo se livrou da Ambrósia, a sua amante ali secreta. Então nesse episódio, beleza, o Profundo se safou de morrer, mas perdeu 2 amantes, sendo que a última, inclusive, jogou na cara dele que ele é tão bosta, mas tão bosta, que ela tinha que ficar idiota pra transar com ele. Falando na luta, após ela, o Trembala fugiu com a sua família. Ele tirou o chip pra não ser localizado e queria levar junto a Ashley, mas como vimos, ela quis ficar ali na torre. Agora com a Sadie demitida, eu não duvido o Capitão Pátria voltar atrás e ter a Ashley como CEO da VOT. Mas é compreensível, ela tá tão envolvida com tudo isso, tão por dentro de tudo que tá acontecendo, ela não vai conseguir ir embora e ignorar tudo que tá acontecendo. Então vamos ver o que eles vão fazer com a personagem. Mas aqui, após o episódio, vocês ainda acham que a Ashley tomou o composto V? Porque naquela cena dela com o Trembala lá no quarto do Capitão Pátria, eu jurava que ela deu uma cagada e também pegou o composto V, faria total sentido com a trama da personagem. Mas agora, vendo o episódio 5, 6 e 7 e vendo que isso nem sequer foi mencionado, eu acho que erramos na teoria, errar normal, tá? Mas eu acho que realmente não vai rolar.
Ou será que eles estão guardando a revelação pro grande final? Falando no Pátria, como eu disse no começo do vídeo, agora ele tá ali, à beira de um colapso, e após esse episódio, cara, não duvidaria ele surtar já no próximo. Eu acertei na teoria de que a Sage sabia sobre o Trem-Bala. Ela não revelou porque estava o usando. Só que nessa, ela mentiu pro Pátria, fazendo Cameron e o Tess-Teia virarem reforços do Flusão. Ele estava tão pé da vida que demitiu a Sage, nem quis mamar e pegar leitinho da Firecracker, e quando viu que o Ryan o traiu, fazendo isso em rede nacional, não fazendo o que ele mandou, e na verdade fazendo o oposto, aí eu acho que foi o estopim. Porque, tipo, assim que o Capitão Pátria vê o Trem-Bala vai morrer, vai fazer alguma coisa, porque pela cara do Capitão Pátria, ele tá muito irritado. E dependendo do tamanho do surto e de como estiver a trama, e talvez, né, o plano dele de matar o Singer dando errado, eu não duvidaria ele surtar de vez e matar mais pessoas além do Trem-Bala. Fora que, com certeza, ele fará alguma coisa com o Ryan, fará alguma coisa porque o Ryan o traiu. Ainda mais porque no discurso o Ryan mencionou o Bruto. Só que, além disso tudo, essa cena do Ryan da cançãozinha foi importante pelo lance da Antifa. O plano com o Ryan pode, né, ter dado errado, mas a VOT com certeza vai insistir nesse lance de Antifa, que é uma maneira de identificar as pessoas que não apoiam a supremacia Supers e os levarem para os campos de concentração. Então, esse é outro detalhe que vale a pena aqui, ó, prestar atenção, porque eles não vão apenas introduzir um nome para quem não apoia a supremacia super, como também vão vender que essas são as piores pessoas do mundo, criminosos, pedófilos, então eles vão partir mais para esse lado mais agressivo. Só que há uma esperança contra eles e contra o Capitão Pátria, que é o próprio Ryan. O Bruto ficou insistindo em não matá-lo porque o Ryan, de fato, é a chave para derrotar o Capitão Pátria. Ainda não, mas eu acho que se tem alguém na história que pode bater de frente com o Capitão Pátria, é o próprio Ryan. Não agora, ele precisa crescer um pouquinho mais, se desenvolver um pouco melhor, mas se de fato tem alguém que pode matar o Capitão Pátria no mano a mano, é o Ryan, que é o Capitão Pátria, mas ainda mais poderoso, já que o Ryan não ganhou poderes, ele nasceu com os poderes naturalmente. Fora que também tem o Soldier Boy. O Soldier Boy não morreu, tá lá em coma na CIA, e o Soldier Boy, como a gente viu, consegue bater de frente com o Capitão Pátria. E quem pode convencer o Ryan a mudar de lado e fazê-lo se virar contra o Capitão Pátria é o próprio Bruto, que de fato tem uma abertura ali com ele e consegue ter uma aproximação um pouco melhor. O Bruto nesse episódio teve um arco meio que estranho. Ele claramente tá piorando, tanto que no final teve um treco e desmaiou, e ainda tem uma foto do Super Câncer e está ainda dentro dele. Só que tem uma coisa nesse episódio que eu fiquei um pouco curioso. Teoricamente, o Câncer precisa do Bruto para sobreviver, afinal o Câncer é o Bruto. Mas naquela cena com o Noah, como o próprio Câncer zoa depois, ele propositalmente não apareceu para ajudá-lo. Dando a minha interpretação, eu não achei furo de roteiro. Eu acho que o Câncer, ou o Joe melhor dizendo, realmente ia aparecer. Mas ele ia aparecer no último minuto ali, aos 49 do segundo tempo. Ele ia deixar o Bruto sofrer, quase morrer pra, né, se vingar, porque os dois haviam brigado. Aí no último minuto ele ia aparecer e ajudar o Bruto. Afinal, uma coisa depende da outra. Eu acho que foi isso, mas narrativamente falando, eles não mostraram o Joe agindo naquela cena, porque vão mostrar no próximo episódio. Sabe, tipo, eles estão provocando isso desde o 4º episódio, e agora, no último, veremos de fato o Joe agindo e o que tem dentro do corpo do Bruto. Eles guardaram pro final, pro grande finale, e eu espero que vale a pena. Falando no último episódio, cara, os roteiristas agora têm um baita trabalho, porque eles têm muita coisa pra resolver, sabe? Tem o lance do Trem-Bala tá fugindo e deve voltar. Tem que resolver a Luz Estrela ali presa com Transformers. Os The Boys perdendo as informações sobre o Pátria e a Newman. E as provas de que a Newman é uma super de tudo que ela fez. O francês tendo que criar um vírus de novo. O Bruto no hospital após ter um treco. A Sage também deve voltar pra fazer alguma coisa. Eles vão matar o Singer. O Capitão Pátria tá surtando e deve fazer alguma coisa com o Ryan. E ainda tem o pessoal lá de GenV. Foi confirmado lá no ano passado que essa quarta temporada de The Boys vai dar algum gancho para a segunda temporada de GenV. O elenco de GenV, tirando o Sam e Kate ali na participação nível Flash, ainda não apareceu em The Boys. Ou seja, vai ser agora no último episódio. Então é mais um problema para eles se preocuparem agora nesse final. E por isso, meus amigos, eu acho que esse episódio vacilou. Esse episódio não era para ser o episódio 7, o penúltimo da temporada. Era para ser o 5º ou o 6º no máximo. E como a série perdeu muito tempo ali no 4º e no 5º episódio, que facilmente poderia ser apenas um só,
Agora, eles têm muita coisa pra resolver no final da temporada, que pode ficar meio corrido e deixar muitas coisas em aberto. Assim, que vai ter coisa em aberto, vai, afinal vai ter mais uma temporada. Mas o meu ponto é que eu acho que vai ter muita coisa corrida no próximo episódio, porque eles perderam muito tempo anteriormente e eu não sei se vai dar certo. Tipo, essa é a minha consciência falando, mas aqui o coração segue otimista. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que o episódio final tem tudo pra ser o melhor episódio da temporada, né? Vai ter morte, vai ter caos, vai ter coisa acontecendo e eu espero que dê tudo certo. E vamos descobrir tudo isso juntos na próxima quinta-feira e 1h da tarde, essa análise completa aqui no Good Nerd. Mas antes, na terça-feira, 11 horas, eu vou tentar trazer um vídeo analisando o preview do último episódio da temporada. Então fiquem ligados. Terça-feira, 11 horas, análise do preview, e quinta-feira, 1h da tarde, análise completa do final aqui no Good Nerd. Mas enquanto esperamos a semana que vem, aqui tem um vídeo contando a história do ator Anthony Starr, o ator do Homelander, que felizmente não tem nada a ver com o personagem, e aqui falando da atriz Karen Fukuhara, a Kimiko, que, nossa, é um amor de pessoa. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!